Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os consagrados são homens e mulheres que podem acordar o mundo. A vida consagrada é uma profecia. Profecia no sentido de transformar todas as realidades estéreis e áridas sob o olhar fecundo e terno de Deus. Papa Francisco. Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no meu podcast. O tema deste episódio é a vocação para a vida religiosa. Nossa convidada dessa terceira semana de agosto é a irmã Marília, lá de Volta Redonda. Olá, irmã. Um prazer muito grande recebê-la aqui. Olá, tudo bom? Rafael, eu agradeço pelo convite e é uma alegria também estar aqui partilhando com você e com todos aqueles que te acompanham. Meu nome é Marília, sou Marília Poleto, sou natural do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, e atualmente moro em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou irmã Ursulina do Sagrado Coração de Maria. Nós estivemos presentes um tempo na Diocese de Cachoeiro, e por falta de vocações e por também outras decisões do próprio Conselho, nós deixamos a Diocese e trouxemos a Diocese no coração, e o nosso desejo é ainda de voltar para essa realidade que é também a nossa comunidade, as nossas comunidades de origem. E assim, hoje eu estou aqui para falar um pouco da vida consagrada, a vida consagrada religiosa. Nós estamos no mês de agosto, Esse mês de agosto é dedicado às vocações, e a vida religiosa consagrada, ela é uma dimensão da Igreja Católica, é uma vocação específica. E todos os consagrados e consagradas são aquelas pessoas que amam tanto a Jesus, ao seu projeto, à Igreja, que dedicam totalmente a sua vida, consagram a sua vida a serviço do Reino. A vida religiosa consagrada, ela vive em comunidade religiosa. E essa comunidade, ela é formada por vários membros. Depende muito de cada família religiosa, mas é no mínimo 3 pessoas, 3 religiosos ou 3 religiosas. A vivência comunitária é um aspecto muito importante da vida consagrada. Eu falo que é uma das pernas que segura a mesa, É a vida comunitária, a vida fraterna. Um outro aspecto é a vida espiritual, Porque ninguém consegue viver no segmento de Jesus se não mantém uma vida de oração pessoal e comunitária. E a vida apostólica para quem é de vida religiosa apostólica. Então, esses 3 aspectos, como seriam as três pernas, que mantêm de pé uma mesa. A mesa, comparada aí como algo sólido, onde a gente pode apoiar, colocar os pés, colocar a vida. E esse é um aspecto fundamental da vida religiosa. Outro dado importante são os votos, Todos os religiosos e religiosas, eles professam publicamente os 3 votos, que são ditos pela Igreja os conselhos evangélicos, o voto de castidade, de pobreza e de obediência. É interessante a gente dar um tempo para falar sobre esses 3 votos, porque eles são muito mal entendidos hoje, O voto de castidade, ele é visto como os consagrados são aqueles que não têm vida sexual ativa. De um certo lado, olhando pelo senso comum, é verdade. Mas os religiosos e as religiosas, eles professam voto de castidade porque amam tanto a Jesus Cristo e a seu projeto que colocam esse amor como o amor principal da sua vida.
Então, a gente pode afirmar com toda certeza que o religioso e a religiosa são aqueles que são experts no amor, né? Porque amam e colocam a sua prioridade no amor de Cristo e no amor dos irmãos. Então, não é verdade que o consagrado, ele não ama. Muito pelo contrário, ele é chamado a amar como Jesus amou, ao ponto de dar a sua própria vida. O voto de pobreza, não bem compreendido hoje, porque se fala assim, mas vocês religiosos têm casas, vocês têm bens. É verdade. A instituição, né, a congregação, ela tem os seus bens porque mantém todos os membros, né, todos os religiosos e religiosas. Agora, o que diferencia na questão do voto de pobreza é que o religioso, ele faz esse voto de não possuir nada e faz até o testamento na profissão perpétua, né, na consagração definitiva, se faz o testamento de aquilo que ele possui, ele abre mão daquilo e tudo aquilo que ele puder vir a receber no futuro, ele abre mão, ele faz o voto de pobreza. Então, nós temos tudo, mas ao mesmo tempo nada nos pertence. É tudo colocado em comum. Então, um religioso, por exemplo, que pode ter uma profissão também, como professor ou como advogada, qualquer outra profissão que tiver e trabalhar fora da comunidade religiosa, tudo o que ele recebe é colocado em comum. Então, assim, mesmo o fruto do trabalho é colocado em comum. E um outro aspecto muito importante do voto de pobreza, que está muito ligado também ao voto de castidade, é que nós não só colocamos os nossos bens a serviço, mas nós colocamos o que nós somos, todo o nosso ser, o nosso tempo, os nossos ouvidos, as nossas mãos, nossos pés, tudo que nós somos, nós abrimos mão de fazer isso para o nosso bem próprio e é colocado a serviço da comunidade, a serviço da sociedade. E o voto de obediência é muito falado hoje em dia porque nós estamos numa sociedade que aplaude quem faz o que quer da própria vida, né? Então, nós religiosos e religiosas, com o voto de obediência, nós abrimos mão dos nossos projetos pessoais para fazer acontecer o grande projeto do Pai, que é o projeto que Jesus veio mostrar, revelar para todo mundo, para nós, né? Então, nós colocamos a nossa vida à disposição do projeto de Deus. E aí é muito interessante porque requer do religioso e da religiosa viver de fé. Porque muitas vezes essa obediência que é mediada pelos nossos superiores e superioras, muitas vezes eles podem se equivocar e não estar pedindo para o religioso segundo a vontade de Deus. Mas isso não nos impede, enquanto religioso e religiosa, de viver a vontade de Deus. Nós podemos receber um pedido de um superior para ir para uma determinada comunidade e aquilo nem ser a vontade de Deus. Mas nós, independente disso, vivendo de fé, nós podemos fazer acontecer naquele local a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros e que construamos o reino. Então, isso nós podemos fazer em qualquer lugar, né? Então, isso é um aspecto muito importante, né, para a gente compreender com relação aos votos, né? Agora, poderia falar um pouquinho também para vocês sobre como nasceu a minha vocação. Eu comecei a participar nas comunidades, na comunidade de base, então a minha vocação ela nasce dentro da comunidade, dentro do caminho das pastorais, do inserimento na comunidade.
é lógico que isso a gente vai entendendo com o tempo, não é imediato, não é que a gente tem uma visão, né, extraordinária, que Deus aparece para nós e fala, você está sendo chamado para ser freira ou você está sendo chamado para ser sacerdote. Não, a gente vai entendendo esse chamado de Deus dentro da nossa caminhada. Por isso que é muito importante nós nos conhecermos, conhecer os nossos dons, as nossas capacidades, habilidades, porque no discernimento é muito importante para a gente saber aonde que Deus nos chama a realizar a vocação que é de todos, que é a vocação à santidade. Então, todos nós somos chamados a viver a santidade, a sermos santos e santas como nosso Pai Celeste é santo. E aí, a vocação específica somos nós. Deus nos deixa a liberdade de escolher, né? Então, conhecendo os meus dons, eu posso dizer assim, eu vou ser muito mais santa, vou crescer muito mais na santidade se eu constituir uma família, se eu eleger uma pessoa, me dedicar a ela e construir com ela uma família. Outras pessoas, conhecendo os seus dons, vão dizer assim, eu vou ser muito mais feliz e vou responder com muito mais prontidão ao Senhor se eu viver em comunidade e servir a Deus, construindo o reino, totalmente dedicada a esse projeto. Então depende muito, outros podem ser missionários, então é importante a gente conhecer o mínimo da gente para podermos, ao longo do caminho de seguimento de Jesus, ir discernindo. Importante também a gente encontrar pessoas que possam nos ajudar no caminho espiritual, na partilha das nossas orações, a partilha de como a palavra de Deus toca a nossa vida, para nós podermos ir discernindo, né? E fazer experiências. Como na juventude a gente faz a experiência do namoro, é importante a gente fazer também essa experiência de conhecer a vida religiosa, conhecer as várias oportunidades de missão que podem ter na paróquia ou na diocese. Então é muito importante a gente fazer essas experiências, a gente não se fechar a essa possibilidade, porque só experimentando é que a gente vai saber se eu tenho possibilidade de viver assim, nessa forma de vida. Então, o que eu gostaria de dizer para todos aqueles que acompanham esse momento, essa reflexão, é que não tenham medo de se lançar nas experiências novas, sobretudo quando sentem no coração esse chamado de Deus. Especialmente você, jovem, né, não tenha medo de responder ao chamado de Deus, porque, na verdade, a gente vai entendendo ao longo do caminho. E é interessante que Jesus é um pedagogo muito sábio, porque ele ele vai nos dando de saborear a sua presença, o seu amor, na medida que a gente é capaz de assimilar. Ele não joga a gente dentro de uma situação, de uma missão que a gente não dá conta, mas ele vai nos capacitando devagar a cada dia, a cada momento de oração, a cada encontro. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: a nossa fundadora, ela era uma italiana e jovem. Ela dizia assim, quem tudo deixa, tudo encontra. Então, assim, quem deixa tudo por Jesus, reencontra nele a alegria, a força, a coragem e a maior riqueza, que é o próprio Jesus. Então, assim, a gente deixa, porque cada escolha, ela requer também uma renúncia. Então, a fazer escolher Jesus, a gente reencontra tudo aquilo que a gente deixa, de uma forma nova, né, ressignificada, mas de uma forma que vale a pena, que nos dá felicidade seguir Jesus, né? Então, é um amor que preenche a vida da gente. Eu falo que eu não me conhecia assim
tão bem e fui me conhecendo ao longo do caminho e fui percebendo que muitas coisas que eu achava que eu não conseguiria fazer, hoje eu me encontro enfrentando algumas situações que eu falo, meu Deus, o Senhor me trouxe até aqui e eu te agradeço por essa oportunidade, por me fazer crescer a cada dia e poder continuar servindo, né? Eu já trabalhei muito com a animação vocacional, com jovens na diocese. Hoje, na congregação, eu trabalho acompanhando as jovens que querem se tornar religiosas, as noviças, né, da nossa congregação. E a gente vai colocando aquilo que a gente é a serviço, ajudando as pessoas também a se encontrarem, né, nesse caminho de resposta vocacional. Então, eu agradeço por essa oportunidade de partilhar um pouco da minha experiência, da minha vida e falar um pouquinho da vida religiosa. Então, muito obrigada por esse tempo. Um abraço para você e para todos que nos acompanham. Irmã Marília, eu que agradeço a sua presença aqui no meu podcast, né? Eu fico muito feliz, sou imensamente grato pela sua vida, pode contar com as minhas orações e espero com certeza vê-la mais vezes. Se Deus quiser, porque você mora na nossa casa, vamos dizer assim, né? Porque nós somos todas, as irmãs brasileiras, somos praticamente todas de Cachoeiro. Então nós estamos sempre aí na diocese, então vai ser uma alegria te rever e rever esse povo aí de Venda Nova. Com certeza, com certeza. E agradeço também a você que nos ouviu, né, a você ouvinte. Sem você, tudo isso seria em vão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.